Conta pra gente como é que esses números da inflação podem impactar no bolso do consumidor, especialmente agora nesse finalzinho de ano, começo de ano novo, muita coisa para pagar, muito imposto, muita conta de escola, material escolar em janeiro. O que a gente pode esperar para esse começo de ano? Sim, a inflação está terminando esse ano de 2025, né? Um pouco melhor do que o mercado esperava, né? Então a gente hoje saiu o IPCA 15 com uma inflação que vai ficar em torno de 4,4%, né? Nesse ano. Ela é um pouco mais baixa do que o mercado espera, mas pesa no nosso bolso, né? Que é o lado principal. O que que pesa, né? Pesa principalmente a parte de material escolar, a parte de passagens aéreas tendem a ficar um pouquinho mais caro também. Do outro lado, tem os seus benefícios dessa inflação, tá? Que é a parte de alimentos e bebidas, que caiu bastante ao longo desse ano de 2025, principalmente porque a gente teve boas safras, né? Tanto de arroz quanto de trigo, milho, enfim, a gente teve safras muito boas e um caráter principal de fazer baixar essa parte de alimentos foi o dólar. Né? O dólar começou o ano na casa dos R$ 6, vai terminar ali em torno de 5,50, 5,54. Então, isso fez com que a inflação baixasse um pouquinho mais, a gente tivesse esse benefício em alimentos e bebidas. Mas os outros itens, a gente tem uma inflação um pouquinho mais alta, né? E isso sim vai pesar no nosso bolso, principalmente agora nos momentos de férias, né? E Josias, a gente viu ao longo desse ano de 2025, muitas vezes o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, outras figuras do governo federal, dizendo que estavam se esforçando muito para tentar conter essa que você chamou, né, a inflação dos alimentos, né, o aumento do preço dos alimentos. A gente sabe que isso é muito sensível, né, sempre para a popularidade de quem está na cadeira de presidente da República. Olhando para o próximo ano, aí os próximos meses, comecinho de 2026, tem alguma previsão em relação à inflação de alimentos? A inflação de alimentos ela tende a ficar comedida nos próximos meses ali, anos, né? Não tanto pelo nosso governo aqui, pelo que ele pode fazer, mas sim por caráteres externos, né? O Brasil é um grande exportador, a gente está vendo o dólar cada vez mais fraco, e isso faz com que o exportador, em vez de ele vender lá para fora, ele vende para o mercado brasileiro que fica mais vantajoso. E com isso a inflação ela fica um pouco mais baixa. E aí a gente consegue ver o preço dos alimentos um pouco mais comedidos, principalmente os alimentos que derivam da parte bovina, né? Como carne, como leite, enfim, eles vão ficar um pouco mais baratos porque o produtor vai deixar de exportar tanto assim, principalmente no início de 2026, para trazer esses produtos para o mercado doméstico, e aí a gente vai ter um início de ano, principalmente, com os preços um pouco mais em linha, né, com o que a gente espera. Josias, em comparação ao ano passado, né, em dezembro de 2024, que esse IPCA 15 foi de 0,34%, em comparação ao deste dezembro de 0,25% ao longo do ano, quais você acha que foram as causas que levaram a essa diminuição? A principal causa dessa diminuição foi a nossa taxa de juros, né? A gente está com uma taxa Selic na casa dos 15% ao ano. Isso serve para frear a nossa economia. Então, uma taxa de juros tão alta faz com que a população, né, busque gastar um pouco menos, de se endividar um pouco menos, por os juros estar tão alto. Então, isso faz com que a gente consuma um pouco menos, e aí esses dados de inflação, comparado a 2024 a 2025, faz total sentido, né, de ter uma inflação um pouco mais baixa. E aí o remédio amargo da economia, que é a taxa de juros, faz efeito. Né? Então esse efeito é de trazer uma inflação um pouco mais para baixo. Né? Só para complementar, em 2024 a gente fechou o ano com uma Selic na casa dos 10%. Então isso também ajudou bastante a gente ter agora esses 5 pontos percentuais que subiram de 24 para 2025, é esse efeito que deu de rebote, né, na própria inflação.